Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Presidente de Belarus promete deixar o cargo se a nova Constituição for aprovada no país. Enxurrada em São Carlos, em São Paulo, arrasta mais de 20 veículos e derruba caminhão. Rússia começa a vacinação em seus militares contra a Covid-19. Governo federal libera a construção de monotrilho que vai ligar o aeroporto de Cumbica à estação de trem da CPTM em São Paulo. 12 gatos são encontrados mortos na sede da Prefeitura do Rio de Janeiro. Chuva e ventania voltam a causar estragos no estádio Alfredo Castilho, em Bauru, São Paulo. Eu sou Tarek Laques e está no ar o Tarek Notícias. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, prometeu deixar o cargo se uma nova constituição for aprovada, segundo informou hoje a agência estatal de notícias Bell-Ita. Lukashenko não falou em um prazo concreto para deixar a presidência, nem deu sinal de que seria em algum momento próximo. Conhecido como o último ditador da Europa, ele comanda o governo bielorrusso há mais de 26 anos. Essa não é a primeira vez que ele usa a promessa de sua saída como barganha para mudanças na Constituição. Em agosto, ele disse estar disposto a entregar o cargo assim que fosse aprovada a criação de um referendo constitucional. A declaração, na época, foi também uma tentativa de apaziguar a onda de protestos e greves gerais desencadeadas depois de sua reeleição para um 6º mandato. Lukashenko, seu filho Viktor e 13 outras autoridades bielorrussas foram oficialmente adicionados a uma lista de sanções da União Europeia por conta da forma como os protestos foram reprimidos pelo exército. Por outro lado, o governo do presidente russo Vladimir Putin diz que o país russo está preparado para proteger o país e uma ex-república soviética em caso de qualquer tentativa de interferência internacional. Bom, vamos à próxima notícia. A enxurrada em meio a forte chuva na cidade de São Carlos, em São Paulo, arrastou ao menos 26 veículos e derrubou um caminhão hoje à tarde. Um dos veículos atingiu uma loja. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. A estátua do fundador de São Carlos, Jesuíno Arruda, foi arrancada da rotatória Paulo Rick por um carro arrastado pela enxurrada. Em meio ao cenário de destruição, várias ruas na região central estão interditadas desde a manhã de hoje. As equipes da prefeitura trabalham desde a noite de quinta-feira na limpeza da cidade. De acordo com a Defesa Civil, choveu 138 milímetros entre 4h35 da tarde e 5h40 da tarde. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender vítimas ilhadas em veículos e estabelecimentos comerciais. Ao menos 150 pessoas foram resgatadas, entre elas 4 gestantes, 3 pessoas com deficiência e diversas crianças. O trabalho de socorro mobilizou equipes dos bombeiros durante toda a noite. Até às 10 horas da noite, havia 95 ocorrências para serem atendidas na cidade. Ao menos 100 lojas foram atingidas pela enxurrada nas vésperas da Black Friday. Muitos comerciantes estavam com os estoques abastecidos e perderam tudo. O 11º Batalhão de Ações Especiais de Polícia de Ribeirão Preto enviou equipes para reforçar a segurança e evitar saques. Segundo a Prefeitura de São Carlos, em São Paulo, 38 casas foram alagadas nos bairros Lagoa Serena e Bicão. 2 delas ficaram inabitáveis. Representantes da Defesa Civil do Estado de São Paulo estão na cidade para avaliar a situação. Bom, vamos à próxima notícia.
A Rússia começou a vacinar seus militares contra o novo coronavírus, anunciou o ministro da Defesa russo Sergei Shoigu hoje. O imunizante desenvolvido pelo país foi batizado de Sputnik V. No total, mais de 400 mil soldados serão vacinados nesta campanha lançada por determinação do presidente russo Vladimir Putin, citado no comunicado do exército russo. Até agora, mais de 2.500 militares foram vacinados. O número chega a 80 mil até o final do ano, segundo a mesma fonte. No início de setembro, o próprio ministro disse que se vacinou com a vacina russa Sputnik V, preparada pelo Centro de Pesquisas Gamaleya de Moscou, em parceria com o Ministério da Defesa russo. Atualmente, em ensaios clínicos de fase 3, a vacina russa é 95% eficaz, de acordo com seus criadores. A Rússia é o quarto país em número de infecções, atrás de Estados Unidos, Índia e Brasil, que registrou um novo recorde de 27.543 casos de contágio detectados em 24 horas, além de 496 mortos pela Covid somente no país brasileiro. O país russo acumula 2.215.533 casos confirmados de coronavírus desde o início da epidemia, com 38.558 mortos pela doença. Bom, vamos à próxima notícia. Com mais de um ano de atraso, o governo federal liberou a construção do monotrilho que fará a ligação do Aeroporto Internacional de São Paulo, conhecido como Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, com a estação da linha 13 Jade da Companhia de Trens Metropolitana. O ofício assinado hoje pelo ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas autoriza a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a dar prosseguimento ao processo, o que inclui a construção do monotrilho entre as obrigações da concessionária do aeroporto, a GRU Airport. O investimento na obra é de R$ 175 milhões e será feito pela concessionária. Esse valor será descontado da outorga concedida pelo governo do estado de São Paulo. O custo da operação, entre R$ 60 milhões e R$ 70 milhões anuais, também será descontado da outorga. A liberação acontece com mais de um ano de atraso. Em maio do ano passado, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, prometeu que a interligação entre trem e aeroporto ficaria pronta em maio do ano que vem. Atualmente, a estação aeroporto de Guarulhos da CPTM fica do outro lado da rodovia Hélio Schmidt, a mais de 2 quilômetros de distância. Os passageiros que desembarcam no local precisam pegar um ônibus gratuito para chegar aos terminais do aeroporto, o que aumenta o tempo de locomoção. A ideia inicial era que houvesse uma estação da CPTM dentro do aeroporto, o que foi barrado pela concessionária após vencer a concessão. De acordo com o governador de São Paulo, João Dória, a linha 13 Jade passará a ser monotrilho apenas no trecho da estação de trem até o aeroporto. A promessa de um trem que liga o centro de São Paulo ao aeroporto de Guarulhos é antiga. Em sua primeira gestão, no começo dos anos 2000, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha prometido entregar a linha 13 com ligação direta aos terminais até 2005. Na ocasião, ele chegou a assinar um contrato com a Infraero, que administrava o aeroporto. Nós tentamos procurar a GRU Airport, que é o aeroporto de Guarulhos, e aguardamos um posicionamento. Bom, vamos à próxima notícia. 12 gatos que viviam no terreno do Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, no centro, foram encontrados mortos hoje de manhã. O vereador do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Ramos Filho, do PMN, presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal, recebeu a denúncia e encaminhou um ofício à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e à Subsecretaria de Bem-Estar Animal, cobrando explicações. Segundo o vereador, os animais foram assassinados com golpes na cabeça e envenenados. Segundo o órgão municipal de proteção aos animais, a delegacia deve visitar o local em breve para investigar a morte dos gatos.
Em nota, a Prefeitura do Rio de Janeiro lamentou o ocorrido e disse que repudia os maus tratos a animais. A Subsecretaria de Bem-Estar Animal informou em nota que está tomando as devidas providências e oficiando o DPMA, o Departamento de Polícia de Meio Ambiente, para esclarecer os fatos. Bom, vamos à próxima notícia. Não foi só em São Carlos que teve tempestade não, viu gente? Uma tempestade também com fortes ventos também fizeram mais estragos no estádio Alfredo Castilho, em Bauru, em São Paulo, hoje à tarde também. O proprietário do estádio, segundo o proprietário do estádio, o telhado do setor de filmagem, que fica acima da tribuna de imprensa, foi completamente arrancado pela força do vento. A estrutura foi arremessada e caiu próximo ao setor de alojamento. Além disso, 2 outdoors foram derrubados e parte do telhado da arquibancada acabou sendo deteriorado. O estrago aconteceu uma semana depois de outra tempestade atingir a cidade de Bauru, em São Paulo. Com a força dos ventos, 45% da cobertura das arquibancadas do estádio foram arrancadas. 15 cabines de imprensa foram destruídas, além de outros estragos no ginásio Panela de Pressão, que fica no mesmo terreno do estádio. Os prejuízos serão calculados pelo clube na próxima segunda-feira. O Clube Noroeste também procura parceiros para cotar o valor dos reparos do estádio, que só voltará a receber jogos no próximo ano. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima sexta-feira para vocês, bom fim de semana e até amanhã no sabadão em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!